Boa noite. Veja no Brasil TV. O Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de grande perigo para parte do país por causa da baixa umidade. Um incêndio atinge o Parque Nacional da Serra do Divisor, no interior do Acre. 3 dias após o desabamento do teto da igreja do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, trabalhadores continuam retirando o entulho. E ainda, hoje faz 6 anos que o incêndio destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. A gente mostra como estão as obras de reconstrução. Segunda-feira, dia 2 de setembro, agora no Brasil TV. A primeira semana de setembro já começou com um alerta de uma nova onda de calor pelo Brasil. A secura deve continuar com a previsão de pouca chuva em grande parte do país. O calor em excesso desanima. Misericórdia. Não tem o que fazer, né? Preocupante, porque mesmo estando num ambiente confortável, né, que aqui é a estação ecológica, a gente sente um desconforto. E pode piorar. Para setembro, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de temperatura acima da média em grande parte do país. O tempo seco também não dá trégua. A área vermelha é de grande perigo, com umidade relativa do ar abaixo dos 12% nesta tarde. Ela cobre 881 municípios dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, além do Distrito Federal. Na área em laranja, o alerta é de perigo, com umidade variando entre 20% e 12%, enquanto a amarela é de perigo potencial, com umidade entre 30% e 20%. A gente atualiza esses alertas diariamente, né? Reavalia as condições atmosféricas e vai avaliando se é necessário colocar um alerta desse para a população tomar mais medidas de amenizar esses efeitos nocivos da atmosfera seca. O ar quente e seco aumenta os riscos de incêndios florestais e também afeta a nossa saúde. O Vinícius sabe bem. Tá bem difícil, né? Então, para quem tem algum problema de alergia, que é o meu caso, né? Eu já estou umas 2 semanas já com uma gripe um pouco alérgica. Entre as recomendações dos médicos para combater os efeitos no nosso organismo estão beber mais água, usar hidratantes, evitar se expor ao sol e fazer atividades físicas nos horários mais quentes do dia. Cuidados para manter o ambiente mais úmido também são fundamentais para prevenir doenças respiratórias. Esta médica indica o uso de umidificadores por um tempo determinado, para evitar mofo no ambiente. Ou a gente usa por 2 horas com porta e janela fechada, ou se for usar a noite toda, o ambiente deveria estar aberto, a janela aberta. A outra opção seria a bacia com água. Só a bacia com água já seria suficiente, mas para aumentar essa questão da evaporação da água, é interessante a gente colocar uma toalha dentro da bacia. A toalha, ela vai ficar assim mesmo, ó, com uma parte da toalha para fora da bacia. Isso aumenta a superfície de evaporação do líquido. Como você viu aí na reportagem, calor e tempo seco facilitam a propagação dos incêndios florestais. O mês de agosto terminou com o maior número de focos no país para este mês desde 2010. Belo Horizonte amanheceu hoje enfumaçada, resultado dos incêndios. Só no fim de semana, pelo menos 5 foram registrados no período de 12 horas. A Cláudia Mourão tem as informações. Em menos de 12 horas, foram 5 ocorrências de incêndios em vegetação aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana. Ao todo, foram mais de 18 hectares queimados. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o risco de novos incêndios deve aumentar ainda mais por causa da seca severa. Até agora, o Brasil já registrou mais de 131 mil focos de incêndio em 2024, o maior número em 14 anos. E tem mais um agravante. A onda de calor que começa nesta semana, segundo especialistas, deve elevar as temperaturas em 5 graus ou mais, atingindo principalmente o sudeste, o centro-oeste, o norte e o sul do país. O Corpo de Bombeiros de Goiás também tem recebido muitas chamadas. Em média, 100 por dia para combater incêndios. Só nesse fim de semana foram 2 grandes incêndios em Goiânia, deixando a qualidade do ar
ainda pior. Boa noite para você aí no estúdio e também para quem acompanha o Brasil TV. Já são 5 dias que o Jardim Botânico de Goiânia sofre com incêndios. O parque é um dos cartões postais aqui da capital e tem uma área equivalente a 140 campos de futebol. Aqui no parque, os bombeiros estão usando até drones que identificam focos de calor em regiões de matas fechadas. Nesta imagem do alto do Jardim Botânico, é possível ver que são vários focos de incêndio espalhados pelo parque. Os bombeiros explicam que o combate nesta época do ano é difícil, porque a vegetação está muito seca e com isso o fogo se espalha rapidamente. Uma escola que fica próxima ao parque teve que dispensar os alunos devido a uma grande quantidade de fumaça na região. Os bombeiros de Goiás têm recebido, em média, 100 chamados por dia para combater incêndios. Neste fim de semana, um grande incêndio atingiu a região do aeroporto aqui da capital e espalhou muita fumaça, dificultando pousos e decolagens. A fumaça também atrapalhou a visibilidade de quem trafegava pela BR-153. Uma das pistas teve que ser interditada. Um bombeiro chegou a usar uma lanterna para tentar orientar os motoristas. Uma situação que piora bastante a qualidade do ar. Só o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou aqui no estado este ano 2.728 focos de incêndio em vegetação. Já são 142 dias sem chuva. Ludmila Rodrigues, para o Brasil TV. No Acre, o fogo consumiu cerca de 10 hectares do Parque Nacional da Serra do Divisor, na cidade de Mâncio Lima, no interior do estado. O Júnior Andrade atualiza a situação para a gente. Isso mesmo, Priscila. O incêndio atingiu cerca de 10 hectares do Parque Nacional da Serra do Divisor, na cidade de Mâncio Lima, interior do estado do Acre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi enviada ainda no domingo para conter as chamas e confirmar os estragos feitos pelo fogo. A equipe, que fica em Cruzeiro do Sul, foi enviada após um chamado do ICMBio, órgão responsável pela unidade de conservação. Foram enviados ao local 4 bombeiros militares com equipamentos para combate do fogo neste local, que é de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não se sabe a proporção dos estragos. Com uma área de mais de 800 mil hectares, o Parque Nacional da Serra do Divisor tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais, pesquisas científicas e turismo ecológico. Júnior Andrade, para o Brasil TV. O vento e o tempo seco estão espalhando o incêndio pela região da Chapada das Mesas, um dos principais pontos turísticos do Maranhão. O fogo começou há 4 dias e ainda não foi controlado. De longe dá para ver que as chamas se espalham rapidamente pela Chapada das Mesas. Em 4 dias, o fogo percorreu uma área equivalente a 600 campos de futebol e chegou na propriedade do seu Benedito. Ele conta que o fogo destruiu tudo muito rapidamente e o medo é que avance para as outras áreas turísticas. Já hoje mesmo eu já tive aqui, depois da cachoeira, mas meu menino já apagando fogo para não correr o risco de queimar do meu lado, porque do lado do vizinho queimou, o fogo queimou. Chegou até no pé, na beirinha da cachoeira. Nos arredores da Chapada das Mesas, brigadistas usam carros-pipas e monitoram o tempo todo o surgimento de novos focos. Segundo eles, o tempo seco faz com que as chamas se espalhem com mais facilidade, dificultando o combate. O que está sendo mais difícil, que está dificultando bastante, é o vento, né? O vento, também a vegetação, é uma vegetação muito seca, né? Então daí está dificultando o nosso trabalho. É uma área bastante extensa que nós temos hoje em dia dentro do Complexo Pedra Caída, com a área de 13.600 hectares, com praticamente aí, com 8 rios e 25 cachoeiras catalogadas. Então a gente faz vários aceros em proteção dessa massa de vegetação que cobre os leitos dos rios. Os locais dos incêndios dentro da Chapada das Mesas são de difícil acesso. Brigadistas trabalham para tentar conter as chamas, mas só o trabalho dos homens por terra não é suficiente. Foi preciso a ajuda de um helicóptero do Centro Tático Aéreo. Os militares tiveram que pegar a água de uma das piscinas do complexo turístico como uma espécie de cesto para auxiliar no combate ao fogo. Foram horas de muito
Essa é uma das principais áreas do turismo na Chapada das Mesas. Mesmo com o incêndio, o local não precisou ser fechado. Segundo os brigadistas, as chamas estão longe da área de visitação e não há risco para as pessoas. O estado de São Paulo continua em alerta máximo para as queimadas. 79 unidades de conservação em áreas verdes estaduais estão fechadas por risco de incêndio e vão ficar assim pelo menos até o dia 12 de setembro. Algumas ficam na região metropolitana, como o Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha. O Parque do Juqueri já fica fechado às segundas-feiras. Só abre de terça a domingo, mas no portão foi colocado um aviso: fechado por incêndio. E assim deve permanecer enquanto a secura continuar e o risco de incêndio florestal for alto. A Escola Superior de Bombeiros do Estado fica em frente à rua que dá acesso ao parque em Franco da Rocha. Ela inclui um posto do Corpo de Bombeiros que também atende ocorrências no Juqueri e está de prontidão. O alerta é para 79 unidades de conservação ambiental no estado. Elas foram fechadas emergencialmente para que as equipes da Fundação Florestal, responsáveis pelas áreas, se concentrem na prevenção de queimadas e na preservação das plantas e dos animais. A medida também é para a segurança dos visitantes. Nesse período que a mata está muito seca, os incêndios florestais eles se propagam de forma muito rápida. E nós temos grandes extensões de terra com trilhas muito extensas. Então, para garantir a segurança dos visitantes, que poderiam estar fazendo trilhas e eventualmente serem atingidos por incêndios que se propagam de forma muito rápida, nós fechamos. O Parque do Juqueri já pegou fogo. Em 2021, um grande incêndio destruiu mais da metade da área verde. Foram 4 dias de queimadas. Mais de 300 brigadistas trabalharam para conter as chamas. Animais foram resgatados por veterinários. O trabalho de recuperação da unidade de conservação continua até hoje. O Juqueri é um parque estadual, criado em 1993 para proteger o que restou do cerrado na região metropolitana e também áreas de mananciais do sistema Cantareira. Entre as unidades fechadas por risco de incêndio na Grande São Paulo, tem o Parque Estadual do Juqueri, como a gente viu, e outras como o do Parque Estadual do Jaraguá, o da Pedra Grande, na Serra da Cantareira, a Florestal Estadual de Guarulhos e o Parque Estadual Águas da Billings, em São Bernardo do Campo. Unidades do Parque da Serra do Mar também estão fechadas. Hoje mesmo, 10 equipes do litoral e do Vale do Ribeira estão em trânsito para a região metropolitana e para o interior do estado de São Paulo. A Laura mora em Franco da Rocha e lembra muito bem dos estragos causados pelo incêndio no Parque do Juqueri há 3 anos. Muito triste você ver tudo pegando fogo. E os bichinhos, né? O Pedro concorda com a decisão de fechar o parque enquanto houver o risco de incêndio. Trabalhei muito tempo na roça, eu sei que é fogo e mato. Já trabalhei e sou voluntário também ainda. É imprevisível. No Recife, o trabalho de remoção de entulho do teto da igreja do Santuário de Nossa Senhora da Conceição entrou no 3º dia. Na última sexta-feira, cerca de 70 pessoas da comunidade estavam na igreja para receber cestas básicas quando o teto caiu. 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas. A empresa contratada pela Prefeitura do Recife começou o trabalho de retirada dos entulhos de dentro da igreja. De acordo com a Defesa Civil, esse trabalho deve durar pelo menos 30 dias. Só a partir daí é que vai ser feita a reconstrução. De acordo com o governo do estado, já existe uma verba destinada a isso. Esse acidente foi na última sexta-feira, por volta da 1h30 da tarde. Quase 70 pessoas estavam dentro do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, à espera de cestas básicas, quando o teto veio abaixo. A Polícia Científica começou as investigações na sexta mesmo para identificar o que é que pode ter causado esse acidente, que pode ter causado a queda do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. 25 pessoas ficaram feridas, 5 delas continuam internadas, mas de acordo com o boletim dos hospitais e das unidades de pronto atendimento que receberam essas pessoas, elas estão bem. 2 pessoas morreram. Danilo César do Recife para o Brasil TV. 4 pessoas morreram e pelo menos 10 ficaram feridas num grave acidente na Bahia. As vítimas saíram do interior e iam em direção a Salvador para fazer tratamentos de saúde na capital. O Mauro Anchieta tem as informações.
O micro-ônibus caiu numa ribanceira à margem da BR-324, no município de São Sebastião do Passé, a 70 quilômetros de Salvador. A viagem estava quase terminando. O veículo partiu de Canarana, no sertão, a 480 quilômetros da capital. Às 3 horas da madrugada, o motorista perdeu o controle e o micro-ônibus despencou no barranco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, além do motorista, 20 pessoas estavam no veículo. 4 morreram no local, incluindo uma menina de 1 ano e a mãe dela. Todos estavam indo para fazer tratamento médico. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas alguns passageiros disseram que o motorista se queixou de dor de cabeça durante o percurso. A Prefeitura de Canarana disse que está dando todo o apoio às vítimas e familiares. A cidade decretou luto por 3 dias. Os corpos dos 4 mortos ainda estão no Departamento de Polícia Técnica de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. As famílias ainda não informaram sobre os sepultamentos. Mauro Anchieta para o Brasil TV. Um homem suspeito de invadir e furtar uma casa em Peruíbe, no litoral de São Paulo, fugiu da polícia, correu por algumas ruas da cidade e entrou no mar para não ser capturado, mas ele acabou preso com a ajuda do helicóptero Águia. Veja as imagens. Os policiais militares que estavam no helicóptero conseguiram localizar o suspeito dentro da água. O homem que, segundo a polícia, teria invadido e furtado uma casa, precisou nadar em direção à areia depois que se viu cercado. Quem estava na praia também registrou a movimentação do helicóptero e dos policiais. Ele roubou o cara na orla, na hora que o cara estava indo embora. O cara estava arrumando as coisas no carro e correu para dentro da água. Só que se deu mal, né? Ia passando a viatura bem na hora. Os policiais que estavam na faixa de areia entraram no mar e prenderam o suspeito. Segundo a polícia, ele foi levado para a UPA da cidade e depois para a delegacia. A seguir, as mudanças no clima alteram a floração dos tradicionais ipês, mas o espetáculo ainda encanta em Belo Horizonte e São Paulo. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando da Florada dos Ipês, que transforma ruas e avenidas das cidades em cartões postais. São espetáculos rápidos que duram em média uma semaninha. Uma lição sobre a vida e seus ciclos. Os ipês amarelos, por exemplo, florescem para nos avisar que o inverno já está acabando e é hora de receber a primavera. Beleza natural que virou símbolo de BH. E quem não tem uma foto assim? Acho bonito, muito bonito. Já chego lá da esquina, lá já vendo, né, colorido, já alegra o dia. Os ipês que coloram em Belo Horizonte têm 2 momentos de floração. Os meses de junho e julho, a gente tem a floração do ipê rosa e do ipê roxo. Então, eles têm que florescer certinho nessa época, porque aí eles vão até o meio, no máximo, de agosto, que é o período de vento, de maior intensidade de vento, e aí esse vento acaba levando essas sementes. E o amarelo e o branco acabam florescendo agora, em setembro e outubro. Mas o aquecimento global está interferindo no ciclo da planta. Alguns ipês rosa, por exemplo, que têm seu auge em junho e julho, só floresceram agora em agosto. E nem todos perderam as folhas ainda, porque não conseguiram identificar a estação do ano em que estamos. Outra espécie de ipê também foi impactada. O ipê amarelo é conhecido por dar boas-vindas à primavera, mas a floração está diferente. Esta árvore aqui entendeu que a estação do frio já tinha passado e que o calor chegou. Ela tem flores e frutos ao mesmo tempo na mesma árvore. Com o clima regulado, o esperado é que primeiro viessem as flores e depois os frutos. Desde o ano passado, quando a gente teve a primeira onda de calor, que essas espécies começaram a ficar confusas. Então ela não obedece às características fisiológicas que ela deveria ter, ela não perde todas as folhas, fica ali meio a meio e com o tempo pode ser que essas flores diminuam e a gente não tenha polinização e diminua até o número de indivíduos jovens, porque agora a gente tem indivíduos mais velhos florescendo, mas mais para frente a gente precisa da renovação dessas espécies. As floradas fora de época preocupam porque podem colocar em risco a manutenção das espécies.
Na verdade, eles estão diminuindo o período de floração. Muitas delas não estão perdendo todas as folhas que deveriam perder, muitas não estão florescendo a quantidade que deveria florescer, então não estão produzindo a quantidade de flores e de toceiras de flores que deveriam produzir. E aí, com isso, a gente corre um risco de ter uma redução muito grande desses indivíduos, porque se eu não tenho flores, eu não tenho frutos. E se não tem frutos, não tem sementes e não tem uma reprodução tão intensa. Em São Paulo, a cidade também ganha mais cor com os ipês amarelos florescendo. Quem mostra e conta mais sobre essa belíssima árvore é a Ananda Apple. Existem dezenas de espécies de ipês amarelos no Brasil, desde os que têm de 2, 3 metros de altura até quase 30. Essa árvore de grande porte floresce de julho até setembro e chama a atenção pela copa que fica toda amarela, como essa que está no pátio da Escola Adelaide Ferraz de Oliveira, na Vila Guilhermina, na Zona Leste de São Paulo. Ela fica amarela assim porque primeiro deixa cair todas as folhas e depois se enche de flor, de um dia para o outro. E a florada dura de 2 a 3, 4 dias no máximo. Esse tronco tem uns 80 centímetros de diâmetro, o que mostra que é uma árvore com 50 anos de idade. Ipê é uma palavra em tupi que quer dizer casca grossa. Na verdade, é uma madeira muito nobre, resistente, que dificilmente a gente vê cair na cidade. Por isso é muito importante plantar ipês nas escolas, nas praças, no condomínio. Só tem que ter muito cuidado com as calçadas, porque as raízes não se espalham, mas elas são profundas para aguentar uma árvore tão grande. Lá por outubro, ela vai produzir vagens cheias de sementes, que se você plantar o mais rápido possível, vai ter um sucesso com a germinação de quase 100%. E daí é criar o seu novo ipê. Hoje faz 6 anos do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. A expectativa é que o espaço volte a receber visitantes no primeiro semestre de 2026. Mas, para isso, a instituição precisa captar mais recursos. A fachada principal revela a imponência do primeiro museu do Brasil. De cara nova e restaurada, depois de uma das maiores tragédias da história da nossa cultura. Lá dentro, o trabalho não para. No meio do canteiro de obras, os profissionais da restauração encontram tesouros. O fogo que destruiu as paredes também revelou a pintura original, escondida abaixo de muitas camadas de tinta. Em diversas salas nós queremos recuperar isso, né? Uma maneira da gente poder fazer algo de diferente e que tenha mais assim, um conteúdo histórico. Bem na entrada segue intacto o maior meteorito do Brasil. O meteorito Bendegó, que resistiu ao incêndio. Ele está coberto aqui para ser protegido dessa reforma e agora a gente está tirando para mostrar para vocês. Um símbolo de resistência, de mais de 5 toneladas. Caiu do céu em 1784 na Bahia para virar história no Museu Nacional. A ideia é baixá-lo para que, inclusive, as crianças tenham mais acesso a ele e se a gente conseguir fazer com que ele pareça que esteja flutuando, planando. O Museu Nacional foi consumido pelo fogo na noite do dia 2 de setembro de 2018. A construção inteira e boa parte do acervo foram destruídas. Agora, as fachadas dos prédios de trás estão sendo restauradas e toda a estrutura interna. Um dos principais focos do trabalho de restauração agora fica bem aqui em cima da escadaria principal, logo na entrada do museu, que é a montagem da claraboia. Olha, a gente vê os funcionários trabalhando lá em cima. E a ideia é que quando o museu for reaberto, aqui nessa entrada vai estar pendurada a ossada de uma baleia cachalote, que foi encontrada no norte do Ceará. A previsão é de reabrir o museu no primeiro semestre de 2026. Há desafios pelo caminho, a recomposição do acervo e os custos da obra. Precisamos, hoje, mais 95 milhões, dos quais 50 milhões até novembro deste ano e mais 45 até fevereiro do ano que vem. E está na hora do empresariado nos ajudar também. Museus são resgates da história de uma nação e de um povo.
Mesmo depois da restauração, as marcas desse incêndio não serão deixadas para trás. Essas vigas de aço foram entortadas pelo fogo. E mesmo quando essa sala estiver completamente pronta depois da reforma, as vigas vão ficar exatamente aqui, para todo mundo se lembrar dessa tragédia, que não pode voltar a se repetir. É muito importante que nós utilizemos essa data de 2 de setembro, que, na minha opinião, devia entrar no calendário nacional para reflexão referente à proteção das coleções científicas históricas, para pensar justamente isso, porque ficou muito feio para o Brasil essa situação na qual se encontrava o Museu Nacional, que não era desconhecida. Então, precisamos mostrar para o mundo que nós aprendemos da maneira mais dura e que o Brasil, pode fazer melhor. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.